Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel de História da Arte e vamos iniciar mais uma aula, nossa segunda aula do quarto bimestre. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos falar dessa integração entre o teatro, a música, né? Que inserido a um contexto social e a gente pode chamar, né, do teatro musical. Então, o que seria um teatro musical? Seria um formato de teatro em que consiste nessa união, né, entre a música, né, e um texto que seja encenado. No caso aqui, nós vamos falar da roda viva. E por isso que nós chamamos de a contestação em roda viva. Por quê? Porque existe todo um contexto social em cima, né, do roda viva. Então, pessoal, na década de 60, nós sabemos que o Roda Viva estreou por volta de 1968, que eram anos, né, extremamente difíceis, pelo fato de no Brasil está acontecendo a ditadura militar. A ditadura militar no Brasil, ela trouxe várias consequências, inclusive negativas, né? Essa imagem que vocês estão vendo aí é o Teatro Roda Viva, sob a direção de José Celso Martinez, e tinha sobre dramaturgia a música, né, de Chico Buarque de Holanda. Então, na década de 60, como nós já estudamos em aulas anteriores, nós tivemos um contexto social muito complicado. Por quê? Porque a censura, o Brasil era governado por militares durante 21 anos. A ditadura, o Brasil foi governado por esses militares e o Brasil vivia sob uma ditadura. Então, a ditadura, ela vinha censurar vários meios, né, de comunicação, a arte, jornais. Então, tudo que se produzia no Brasil voltado para a arte, era necessário passar pela censura. E o Roda Viva não fica, né, diferente desse contexto aí. Então, principalmente porque muitos artistas eles se utilizavam de metáforas, né, era para criticar o sistema. E é interessante a gente perceber como esse diálogo, né, entre a linguagem musical e o teatro vem compor, né, toda uma coletividade. Então, por isso que o tema é teatro, música e coletividade. Então, a Roda Viva, né, foi um espetáculo, né, que tinha inclusive a música, onde ela tinha o mesmo nome, tanto a canção Roda Viva, composta em 1968, como o espetáculo que tinha o mesmo nome. Então, o texto, né, da canção, escrito por Chico Buarque, e aí todos esses elementos vão ser contracenados no teatro. Com a participação de vários artistas, né, como José Celso. O próprio Zé Celso foi uma figura extremamente importante, assim como ele era chamado, para o teatro oficina. E aí a gente pode perceber que o teatro, né, teve todo um contexto importante para a resistência, né, com relação à própria ditadura. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí foi exatamente uma cena do Roda Viva e vem contar a história do músico Benedito Silva, que luta, né, para essa luta. Ele batia de frente, fazia sérias críticas
ao sistema do momento. Só que o personagem, né, ele vem fazer essa crítica ao cotidiano, né, de um homem que, para sobreviver o seu trabalho artístico, ele teve que mudar, né, sua arte. E ele acaba, nessas mudanças, ele acaba, de uma certa forma, fazendo críticas exatamente por conta da questão, né, cultural do momento. Então, a partir do momento em que existiam muitas manipulações, né, a própria questão da indústria cultural, que na época estava em alta. Então, todo o enredo, né, do musical, digamos assim, ela vinha trazer essas questões, né, da manipulação que existia por trás de toda essa indústria cultural. Também a gente pode perceber que essa indústria cultural, alguém saía lucrando, né, com isso. Então, todo o conteúdo da peça, né, Roda Viva, ela vinha trazer, fazer essa crítica, né, exatamente, e utilizavam-se de metáforas, né? Então, essa mensagem passada pelos autores, que muitas vezes esses autores, eles contracenavam de várias formas, né? Eles dançavam, cantavam. Muitas vezes, como vocês estão vendo aí na imagem, gestos, né? Que vinham trazer toda uma comunicação. E essa comunicação era exatamente trazendo nas entrelinhas, né, críticas ao próprio sistema do momento. Então, galera, ainda dentro desse contexto, nós temos, né, observar, né, acima de tudo, a importância entre essas obras, né, que vinham de uma certa forma dialogar. Dialogavam entre as linguagens da música e do teatro. Então, veja que, para você ter uma conscientização, era necessário sensibilizar a sociedade através de quê? Através desses textos que eram compostos no momento, né? A própria letra da música utilizava-se de palavras, né, com duplo sentido, exatamente porque eles queriam mostrar, né, a sua arte, desenvolver sua arte e, ao mesmo tempo, fugir da censura, né? Porque todos os tipos de artes eram censurados, né? Os atos institucionais da época vinham, de uma certa forma, oficial, de uma forma bem oficial, trazer toda uma censura. E essas produções, geralmente, elas aconteciam e quando se conseguia, né, desenvolver uma letra de música, por exemplo, antes de um show, era necessário passar pela bancada dos militares. E principalmente, pessoal, o ano de 1968 foi um dos anos mais difíceis, né? 67, 68 foram um dos anos mais cruéis, né? Porque tivemos aí o ato institucional de número 5, que vinha trazer, né, todo o endurecimento. Aqui nessa imagem que vocês estão vendo, mostra os atores interagindo, né, com o público, e aqui a gente percebe que eles tentavam, de várias formas, né, passar pela censura, né, de modo que não se fosse muito explícito, tá? Galera,
Esse primeiro que vocês estão vendo aí de bermuda branca na imagem é Chico Buarque, bem jovem, né? Mas já tinha uma carreira extremamente atuante na música, né? No teatro. E o que é que a gente pode perceber? Que o Roda Viva foi um dos grandes e importantes encenações nacionais no Brasil, porque eles iam exatamente trazer essa crítica, né? Aqui eu trouxe alguns versos, né, do texto do Roda Viva, escrito por Chico Buarque, e ele diz o seguinte: tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Roda o mundo, roda gigante. Roda o moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Então veja que o texto ele é extremamente rico, né? E traz nas entrelinhas aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Os trechos ao ser cantado, contracenado, vai existir aí toda uma interpretação e uma comunicação para com o público. Então, galerinha, é isso. Chegamos a mais o fim de uma aula. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E até a próxima, se Deus quiser.